Proteção social dos trabalhadores da saúde no cenário da pandemia de Covid-19 no Brasil. Esse será o tema abordado pelo doutor em Direito Privado, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, advogado, médico do trabalho, Saulo Cerqueira de Aguiar Soares, acadêmico da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Doutor Saulo. Muito bem, saudações cordiais a todos. Cumprimento o presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, professor pós-doutor Marcelo de Jesus Carneiro de Moraes, em nome de quem saúdo todos os integrantes da academia e os participantes aqui do nosso primeiro Congresso Internacional da BDSS. Hoje irei tratar dessa proteção social dos trabalhadores da saúde no cenário da pandemia de Covid-19. Esse é um tema que eu vivenciei pessoalmente como médico. Haja vista que atuei e continuo atuando como médico do trabalho em um hospital público aqui no estado do Piauí, que realiza atendimentos de pacientes com Covid-19. Estive aí na linha da medicina do trabalho, atendendo os trabalhadores da saúde, requisitando os exames como PCR, e a medicina do trabalho teve esse papel afastando os trabalhadores vulneráveis do trabalho presencial, adotando protocolos de higienização, protocolos de paramentação, desparamentação, perícias de insalubridade, entre outras tantas medidas que também visam a proteção à saúde do trabalhador. Os trabalhadores da saúde no Brasil, e historicamente, já não recebem o devido reconhecimento pela sua atuação, inclusive no aspecto salarial. Além disso, não possuem os cuidados devidos com a saúde e segurança ocupacional. É habitual, entre os trabalhadores da saúde, a subnotificação das doenças ocupacionais, sejam as doenças físicas ou os transtornos mentais. Os trabalhadores da saúde, eles receberam aqui no Brasil, e a gente viu também que ao redor do mundo, palmas, né? Quantas pessoas, palmas, se reuniam para parabenizar durante a pandemia. Mas agora, esses mesmos trabalhadores da saúde estão recebendo a invisibilidade e o desprezo do Estado. Há trabalhadores da saúde que estão lutando para não ter reduzido sua base de cálculo adicional de insalubridade, porque a instituição está tentando fazer isso em plena pandemia com os trabalhadores da saúde, ou até lutando para não ser demitido em razão da redução dos casos de Covid-19 em pacientes internados. Os trabalhadores da saúde arriscaram suas vidas, muitos faleceram em razão da Covid-19 adquirida no ambiente de trabalho. No Brasil, instituiu-se a Lei 14.128, de 26 de março de 2021, que veio dispor sobre uma compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores da saúde, que durante esse período da Covid-19, por terem feito um atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares, como agentes comunitários de saúde, combate de endemias, tenham se tornado permanentemente incapacitados para o trabalho, ou o cônjuge, ou seja, no Brasil, para fins dessa ação, o conceito de profissional, o trabalhador da saúde, ele é alargado. São as profissões de nível superior, que são definidas pelo Conselho Nacional de Saúde, como fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, profissionais de nível técnico e auxiliar, vinculados à área da saúde, profissionais de laboratório, os agentes comunitários de saúde, e aqueles que, mesmo que não exerçam atividade fim na área da saúde, prestem um serviço de apoio presencialmente nos estabelecimentos da saúde. Essa compensação financeira, conforme a legislação, ela vai ser concedida
ao profissional ou ao trabalhador de saúde que ficar incapacitado permanentemente. Vejam só o quão restrito a lei fala, que tem que ser uma incapacidade permanente em razão da Covid-19, ou mesmo o óbito em razão da Covid-19. Então, é insuficiente essa proteção em exigir que tenha ocorrido uma incapacidade permanente para o trabalho, não abrigando incapacidade temporária. No meio médico, sabemos que é altamente restrito as condições que geram incapacidade permanente, que não possibilitam a reabilitação. Essa compensação financeira foi determinada na lei brasileira em uma única prestação, em valor fixo de valor de R$ 50.000, independentemente do salário do profissional, independentemente de quanto ele trabalhou nessa fase da pandemia. Isso também considera-se insuficiente, enquanto deveria ter sido definido uma prestação continuada, além de revisar essa questão de um valor linear para todos os profissionais. Ademais, até hoje, não foi editado o decreto que regulamenta essa lei, que é exigido pela legislação. A gente verifica na prática que existe, antes mesmo da pandemia da Covid-19, a Organização Internacional do Trabalho chama de pandemia oculta dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais do mundo. Sabe por quê? Porque os dados oficiais não representam a realidade, em razão da subnotificação das doenças ocupacionais. É o que a gente chama da metáfora do iceberg, que somente uma pequena parte está para fora, que a gente consegue ver. A maior parte das doenças ocupacionais está escondida, e isso interfere a realidade, a proteção social dos trabalhadores da saúde. Os trabalhadores da saúde que se dedicam a cuidar da saúde do outro, eles têm uma subnotificação do seu adoecimento. Ou seja, isso consiste em uma violação aos direitos humanos dos trabalhadores, essa omissão em notificar a doença ocupacional. É lamentável a conduta, durante a pandemia da Covid-19, de desproteção à saúde do trabalhador da saúde, em considerar que a Covid-19 não possa ser enquadrada como doença ocupacional. A gente viu que isso já foi superado no Brasil, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a realidade na perícia demonstra a dificuldade do enquadramento da Covid-19 como doença ocupacional, até mesmo para os trabalhadores da saúde, que estejam ali trabalhando, tratando de pacientes com Covid-19. Ou seja, os profissionais da saúde, que inicialmente foram chamados de heróis, agora são tratados por alguns como se até não trabalhassem com risco ocupacional biológico, como pela argumentação que a pandemia é mundial e o risco é para todos, né? Dividir o risco para todos, então como se não tivesse um risco acentuado em razão da sua profissão. A Organização Pan-Americana da Saúde revela que somente 1 a 5% das doenças profissionais são notificadas, devido à baixa cobertura do sistema de saúde, à escassez do serviço de saúde e segurança ocupacional. Esse é um tema que ainda é pouco abordado nas empresas, inclusive nos hospitais. Muitas vezes, a saúde dos trabalhadores da saúde, ela é feita simplesmente para cumprir norma regulamentadora, simplesmente para cumprir NR. É uma visão somente de não sofrer uma infração trabalhista da Auditoria Fiscal do Trabalho, mas não tem uma visão real de proteção à saúde do trabalhador. Quem fala isso é a Organização Pan-Americana da Saúde, que é um desconhecimento dos profissionais da saúde e trata, sim, especialmente na América Latina e no Caribe, sobre esse tema. Vejam só a importância, então, de debater isso. Que a Organização Pan-Americana da Saúde reconhece que esse desconhecimento dos profissionais da saúde a respeito de como notificar, quais são as doenças de notificação na América Latina e no Caribe. Uma das etapas para a proteção social do trabalhador da saúde é reconhecer que a Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional.
Em março de 2020, foi publicada a MP 927, que dispunha que os casos de Covid-19 não seriam considerados doenças ocupacionais, exceto comprovação de nexo causal. Ou seja, não impediu o reconhecimento, mas também dificultava. Em uma série de 7 ações diretas de inconstitucionalidade, entre elas a ADI 6342, suspendeu o artigo 29 da MP 927. Para a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a exigência que o empregado comprove a relação entre a contaminação pela Covid e o seu próprio trabalho é uma prova diabólica, ante a impossibilidade de definir com precisão qual foi a circunstância que essa doença foi contraída. Essa foi uma decisão acertada da Suprema Corte Brasileira. Posteriormente, a MP 927 teve seu prazo de vigência encerrado, perdeu sua validade e nem foi mesmo votado no Senado Federal. E também não podemos esquecer que o STF, em seu plenário, em setembro de 2019, decidiu que o trabalhador que atua em atividade de risco tem direito à indenização em razão dos danos decorrentes de acidente de trabalho, independentemente da comprovação de culpa ou dolo do empregador. Por maioria dos votos, os ministros entenderam que é constitucional a imputação da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos danos decorrentes de acidentes de trabalho em atividade de risco. O que eu verifico pessoalmente na condição de médico do trabalho são trabalhadores da saúde que são encaminhados para a Previdência Social para realizar a perícia no INSS com o perito médico federal. O que é que vem ocorrendo recentemente, pelo menos no estado do Piauí? As perícias estão demorando meses. Os trabalhadores não estão podendo esperar 2 meses para aguardar simplesmente a perícia inicial do INSS. Então, há trabalhadores que estão solicitando a volta antecipada ao trabalho, mesmo antes da perícia INSS, porque elas não têm condições de sobreviver sem o seu salário como trabalhadora da saúde e nem seu benefício previdenciário. Essa é a realidade da desproteção social ao trabalhador da saúde no Brasil. Trabalhadores que estão pedindo para voltar ao trabalho, adoecidos, simplesmente porque a perícia do INSS inicial demora meses. E ela não pode ficar 2 meses sem salário, sem benefício, sem seu auxílio alimentação. Veja que situação dramática que vem ocorrendo. A OIT, ela é cristalina ao determinar que recomenda-se que a Covid-19 seja considerada doença ocupacional para fins de prevenção, registro, notificação e compensação. Ou seja, esse tema na área da saúde do trabalhador é importantíssimo, porque imaginamos um profissional da saúde que trabalha em um hospital privado. Ele é contaminado no hospital pela Covid-19. Se essa doença não for considerada ocupacional, no retorno do seu afastamento previdenciário, ela já pode ser demitida. Vejam só. Então, ela é punida 2 vezes. Ela foi punida porque o hospital, como trabalhador da saúde, não teve um protocolo para evitar essa contaminação. Ela é punida por adoecer com a demissão. A garantia de reconhecer como doença ocupacional vai garantir o que dispõe na Lei 8213, aquela garantia provisória de emprego de no mínimo 12 meses. Ela vai ter recolhido seu FGTS, ela vai ter os direitos relacionados a isso, quando classifica como auxílio por incapacidade temporária no modo acidentário. Então, é relevante esse debate, pois o trabalhador da saúde vai poder até mesmo ser demitido em razão de ter adoecido no trabalho. Eu converso com trabalhadores da saúde que me relatam a dificuldade que vem passando exatamente por essa desproteção do Estado. E vejam que situação. O trabalhador seletista que se afasta por mais de 6 meses pelo INSS no período de 1 ano, a CLT ainda dispõe que perde as férias. A trabalhador da saúde que perde o gozo das férias, perde ali, ainda perde o valor em razão de estar adoecido, afastado do INSS. Mais uma desproteção social.
Então, aqui, próximo do tempo, agradeço a atenção de todos e fico à disposição pelo contato. Muito obrigado e devolvo a palavra ao cerimonialista do evento. Um grande abraço. Doutor Saulo Cerqueira, os agradecimentos da academia por